Vamos falar desse dividendo extraordinário que provavelmente vai acontecer com o Petrobras. O que você tem que esperar desses dividendos extraordinários? Se dá para você aproveitar para comprar Petrobras agora? A gente vai falar sobre algo muito interessante que é o efeito clientela. Vou te apresentar alguns estudos para você estudar um pouquinho melhor sobre o efeito clientela. E por fim, vou te falar se eu estou comprando mais Petrobras ou não, beleza? Então antes de começar, já peço que você deixe o like e se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que você que vem aqui várias vezes, que ainda não é inscrito no canal, é só porque você esqueceu mesmo. Eu tenho essa fé aí que é só porque você esqueceu. Se inscreve aí. Pessoal que veio aqui pela primeira vez, espera pra você ver se compensa ou não você se inscrever nesse canal até o final do vídeo, beleza? Tenho certeza que você vai ver algumas coisinhas diferentes nesse canal e o conteúdo aqui, você vai ver que é bem mais profundo do que os outros. Então se quiser aprender, fique esperto. Primeiro ponto. Governo avalia dividendos extraordinários da Petrobras para reforçar a caixa. É viável? E aí, vamos entender o que significa esse tal do dividendo extraordinário. Primeira coisa que você tem que entender o que é dividendo. Dividendo é a distribuição de lucro aos acionistas. Então, a empresa que vende petróleo, vendeu petróleo e ficou com uma parcela de lucro. Esse lucro pode ter vários destinos, como por exemplo, reinvestimento na empresa. A Petrobras reinveste pra caramba, porque ela precisa sempre de reinvestimento para continuar gerando forte fluxo de caixa para ela mesma. Pode ir como distribuição de rendimentos, tanto JCP quanto de dividendos. Pode ir para recompra de ações. Pode ir para um monte de destino esse lucro. O dividendo extraordinário, inclusive, ele pode ser retirado do lucro da empresa ou do lucro posterior da empresa que virou caixa. Ou seja, esse dividendo extraordinário não necessariamente depende do lucro que a empresa terá agora. Mas, se a empresa tem um grande caixa, pode ser que seja distribuído como lucro acionista. Porque se tem como caixa, também é do acionista. Pode ser distribuído, pode ser usado como caixa, como hedge, proteção cambial, porque no caso da Petrobras ela mantém o caixa dela em dólar, e a mesma coisa para reinvestimento, enfim. E aí, o que seria esse tal do dividendo extraordinário? Você sabe que a Petrobras ela tem uma política de dividendos. Qual que é a política de dividendos? Já li ela aqui com vocês, é 45% do fluxo de caixa livre da empresa, certo? Então eu peguei lá o fluxo de caixa operacional, tirei o CAPEX, que é o quanto que eu invisto, virou o fluxo de caixa livre. Essa formulazinha você tem que aprender, tá? Vou até escrever aqui na tela. O fluxo de caixa operacional, que é o que vem realmente das operações da empresa. Neste vídeo aqui, inclusive, te expliquei muito melhor sobre ele, abri balanço para te explicar tudo bem certinho. O fluxo de caixa operacional menos o CAPEX, que é o quanto a empresa tira desse fluxo aqui justamente para poder investir, porque esse aqui é o investimento na empresa. Isso aqui é igual ao fluxo de caixa livre. E a Petrobras, qual que é a política de dividendo da Petrobras? 45% do fluxo de caixa livre ou no mínimo, a gente leu isso, ou no mínimo 4 bilhões no ano. No mínimo 4 bilhões no ano. O que for maior. Se, por exemplo, 45% do fluxo de caixa livre deu 3 bi, então ela vai distribuir o mínimo, que é 4 bi. Se 45% do fluxo de caixa livre deu 10 bi, então ela vai distribuir 10 bi e esquece esse mínimo aqui. Então é um ou outro, beleza? É um ou outro. Dito isso, extraordinário é tudo aquilo que foi mais do que deveria ser do acordado. Por exemplo, o acordado é 45% do fluxo de caixa livre e 45% do fluxo de caixa livre foi 12 bilhões. Só que a Petrobras distribui 16. 16 bilhões é muito maior do que 12. Esses 4 bilhões a mais foi de dividendo extraordinário. A pergunta é, a hora que você já entendeu o que é dividendo extraordinário, a pergunta é, por que o governo avalia a Petrobras para distribuir dividendos extraordinários? Eu não sei se você sabe, mas se não sabe, vai aprender aqui agora. Você vai digitar aí Petro RI pra gente entrar na relação com investidores aqui. Você vai entrar lá e aqui dentro do site da empresa a gente vai procurar aqui, ó, composição acionária. Vamos ver aqui se a gente consegue encontrar de maneira mais fácil, ó. Composição acionária. Quando a gente entra aqui na composição acionária, olha só quem que é dono da Petrobras, ó. Grupo de controle, 37% do grupo de controle, olha lá, governo federal, BNDES. Ou seja, preste atenção, na composição acionária tal, o governo é dono de praticamente 37% da Petrobras. Quando a gente olha aqui para a composição as ordinárias, o governo federal é dono de 50% da Petrobras. Enquanto se fala das preferenciais, o governo não tem nada, mas o BNDES ali tem 19% das preferenciais. Por isso que no total, quando junta as preferenciais e as ordinárias, o governo fica aí com 37%. Mas perceba, 50,26% é do governo federal e são as finaizinhos 3 que decidem o voto. Então, se o governo decidir que quer que distribua mais dividendo, vai distribuir mais dividendo. E por que o governo gostaria de receber mais dividendo? Lembra que o Lula falou, vou até ver se eu acho o vídeo dele para deixar aqui. Nós não podemos aceitar a ideia da notícia de hoje. A Petrobras, ela entregou de dividendos mais de 215 bilhões de reais, onde ela deveria ter investido metade
no crescimento econômico desse país, na indústria brasileira, na indústria naval, na indústria de óleo e gás. A Petrobras, ao invés de investir, ela resolveu agraciar os acionistas minoritários. E aí, nessa descrição do Lula falando que a Petrobras não deveria pagar mais dividendo, meu Deus do céu, é errado a Petrobras pagar dividendo. Pois é, metade do dividendo que a Petrobras paga vai pro governo. Então será que não é interessante realmente a Petrobras pagar mais dividendo para que o governo receba mais, já que o governo precisa de dinheiro sem fundo, né? Um barril sem fundo. Enquanto joga dinheiro lá, assim vai acabar com o dinheiro. E aí agora com essa pressão arrecadatória, porque nem o mínimo eles estão batendo, que é suprir o déficit primário, nem o mínimo eles estão batendo, estão desesperados para arrecadar, inclusive fazendo impostos como, por exemplo, o IOF, que era de regulamentação virar um imposto arrecadatório, subindo lá de 0,38 para 3,5, depois tiveram que voltar atrás para 1,1, mas mesmo assim saíram ganhando, né, 300% de aumento. Parece que eles recuaram, mas existe uma lei na negociação que é sempre assim, dá um tiro lá em cima, o pessoal vai falar assim, nossa, aí é muito, não aceito, e aí você desce pro valor que você queria. Será que foi isso que o Haddad fez? Será? E aí preste atenção no caixa da empresa. Quando a gente entra aqui em Petrobras, a gente desce lá na parte do caixa da empresa, você consegue ver aqui que a disponibilidade dela é de 44 bilhões de reais. Coloca valores detalhados, você consegue ver que a disponibilidade, ou seja, que ela tem em caixa, é 44 bilhões de reais. Se ela resolve distribuir esses 44 bilhões de reais, o governo hoje está precisando em torno de 30 bilhões, né, para poder abater ali o déficit primário. Se ele distribuir esse 100% aqui, o que eu acho que não vai acontecer, tá? Mas se distribuir esse 100% da disponibilidade do caixa da empresa, 22 bilhões vai pro governo. Olha lá, faltou só 8. Aí agora é só arrumar mais um impostinho qualquer que arrecada os 8, não precisa cortar gasto. Tá tudo certo. Passamos mais uma fase. Ano que vem, continua aumentando os gastos, vamos cobrar de novo da Petrobras. Não tem mais. Olha aí, por isso que é uma medida temporária. É uma medida temporária, é uma medida de desafogar o governo, né? E aí, na minha opinião, bem sincera, acredito que vai ser uns 30, 50% no máximo dessa disponibilidade aqui que será distribuída, caso seja distribuída, tá? Caso seja. Lembra que o governo avalia, não necessariamente vai realmente acontecer. Mas considerando aqui 50% dessa distribuição, seria 22 bilhões distribuídos, 50% vai pro governo, então já tem 11 bilhões, já é muita coisa. 11 bilhões já é muita coisa de arrecadação pro governo. E seria uma arrecadação limpa, sem aumentar imposto, né? Então não desagradaria tanto assim a população. Só que isso aqui é ruim para a empresa. Você concorda comigo que isso aqui é ruim para a empresa? Vamos desenvolver um raciocínio aqui. Você acha que isso aqui é bom ou ruim para a empresa? Ah, Léo, eu acho que é bom. Justifica aqui nos comentários, que inclusive eu vou responder os comentários depois. Léo, eu acho que é bom por causa disso, disso, disso. Ou então, Léo, eu acho que é ruim por causa disso, disso, disso. Eu vou deixar minha opinião e eu quero que você contraponha a minha opinião nos comentários, que depois eu vou nos comentários e a gente fica discutindo lá, beleza? Depois que o vídeo acaba aqui na minutagem, tem os comentários pra gente continuar com o vídeo. Na minha opinião, isso não é saudável para a empresa, porque se ela tem uma disponibilidade, essa disponibilidade aqui serve para alguma coisa. Ela serve para alguma coisa. E perceba o tanto que essa dívida da empresa é grande. 370 bilhões de dívida bruta. O que faz a dívida líquida dar uma descida é justamente o caixa da empresa. E aí, se ela tira essa disponibilidade, a dívida líquida vai virar praticamente a dívida bruta, porque não tem nada de caixa para descontar. E essa dívida, dividido pelo EBITDA, porque a gente tem um indicador chamado dívida líquida sobre EBITDA, se ele subir pra caramba, isso demonstra maior risco para a empresa. E nós estamos no momento em que o petróleo está caindo, ou seja, a tendência do EBITDA é cair. Se nesse mesmo momento que eu tô derrubando o EBITDA, eu tô subindo a dívida, fica um pouquinho mais alavancada a empresa, né? Não acho muito saudável para a empresa não, e não acho que é saudável a empresa distribuir dividendo a todos os custos. Tem muita gente que gosta de dividendo. Eu invisto 80% da minha carteira na teoria do Dividend Invest aqui no Brasil. Eu acho que o fluxo de caixa aqui no Brasil é o que mais vai potencializar a sua carteira, sem sombra de dúvidas. Inclusive, um dia eu vou fazer um estudo, isso vai virar um estudo TCC, talvez, aí, quando eu estiver cursando economia, se um dia eu for cursar economia, vou fazer esse estudo para provar para vocês que o fluxo de caixa aqui no Brasil realmente faz diferença. Então, eu gosto de dividendo, mas eu não gosto que a empresa pague dividendo a qualquer custo, porque o dividendo, ele tem que vir do lucro da empresa e a empresa tem que ficar saudável, porque depois eu quero que a empresa continue crescendo para continuar pagando dividendo. De nada adianta eu receber um dividendo gigantesco agora, se depois essa fonte vai secar. Concorda comigo? Então eu não gosto muito disso não, inclusive alguns analistas já estão comentando sobre essa parte aí de distribuição do caixa como dividendo extraordinário, que é ruim para a empresa, né? A empresa já tá frágil por causa do Brent de petróleo. E aí a gente entra na segunda parte do vídeo, que é sobre o efeito clientela, porque nós estamos sabendo que existe uma possibilidade disso aqui acontecer. E a Petrobras, nesse último dia ontem, né, depois dessa notícia aí, subiu 0,5
0,92%. Na minha opinião, não foi por conta dessa notícia ainda, mas por conta do aumento do petróleo. A Petrobras tem uma relação íntima com o preço do petróleo. O pessoal meio que fica tradando mesmo. Se o petróleo sobe, a Petrobras sobe. Se o petróleo desce, a Petrobras desce também. E no caso aqui, foi por conta de variação do petróleo. Mas, existe um efeito, e na verdade esse efeito já foi estudado várias vezes. Vou deixar 2 estudos aqui pra você baixar, estudar. É só você pegar o título do estudo, digitar no Google, você consegue baixar ele, tá? Pra você ler e entender bem o que eu vou te explicar aqui agora. Vou te dar uma palhinha sobre o que é o efeito clientela. Já tiveram várias pessoas que estudaram sobre, Léo, se a empresa anuncia dividendos, normalmente o pessoal compra mais do que deveria, porque a gente tem um fenômeno chamado DataX, que é quando o dividendo sai da empresa. Então, se a empresa estava custando R$30, eu vou pagar R$1 de dividendo, ela abre a 29. Só que parece que a empresa custando R$30 vai pagar R$1 de dividendo, as pessoas compram até seguir a 33 e aí pagam R$1 de dividendo e fica 32. Ou seja, esse spread de antes custava 30 e agora ficou custando 32, mesmo tirando o dividendo com a DataX, é o chamado efeito clientela. E esse efeito clientela valoriza quem? É bom pra quem? Pra quem compra antes. Pra quem compra depois, é bom? Não. Já foi estudado desde 1956 com diferentes teorias. Primeiro, teoria da relevância dos dividendos. Depois, irrelevância dos dividendos. Tem 2 teorias. Uma que defende a relevância dos dividendos e depois da irrelevância dos dividendos. Depois veio a hipótese da sinalização, que é basicamente a mesma coisa ali da teoria da clientela. Depois veio a hipótese do agenciamento e depois o efeito clientela ali com o Miller e o Modigliani. Isso aí já foram estudos feitos há muito tempo atrás, pegando empresas dos Estados Unidos que pagam dividendos, que se as pessoas gostavam mais ou não dessas empresas que pagam dividendos, e eles perceberam que existiam basicamente clientes de ações. Tem clientes de ações que preferem dividendos, por exemplo, eu sou um cliente de ação que gosta de dividendo. Então eu sempre vou preferir ações de dividendo. E existem clientes que preferem um ganho de capital, então investem em empresas que tendem a valorizar mais e não estão pagando dividendo. Existem 2 tipos de clientes dentro da bolsa. E na bolsa brasileira existem mais um tipo de cliente, que é o tipo de cliente que quer diluir o risco investindo através do Dividend Invest, ou seja, prefere empresas de dividendo. Se dentre 100 pessoas, 90 escolhem dividendos, você acha que as empresas de dividendos vão ser mais caras ou mais baratas? Pois é, esse estudo tentou fazer uma triagem para ver se realmente os anúncios de dividendos faziam esse efeito clientela, aumentar o preço acima do esperado de uma empresa que paga dividendos. E eu sublinhei várias coisas aqui, mas não vou falar sobre tudo, qualquer coisa você baixa aí o artigo, mas eu vou te falar aqui como que eles estudaram e qual foi o resultado que eles chegaram. Eu falo sobre isso aqui e sobre todas as outras teorias que ajudam você, que é um investidor de longo prazo, a ganhar dinheiro, porque isso aqui abre oportunidade para você ganhar dinheiro. E você não usa se você não tem conhecimento. Porque se você tem conhecimento, você faz arbitragem, você faz um monte de coisa dentro da bolsa de valores. E eu ensino tudo isso dentro da mentoria. Graças a Deus, tô terminando de gravar todas as aulas de mentoria. Hoje faltam menos de uns 80, 85 aulas para gravar. E no dia 30 de junho eu vou abrir a mentoria Geração de Dividendos. Você que me acompanha há mais tempo, eu tenho certeza que você já sabe que é a melhor mentoria que existe no planeta Terra. O tanto que eu entrego de graça aqui no YouTube, que já bate vários e vários cursos pagos, não é nem 1%, 2% do que tem ali dentro da mentoria. Então, se você quiser aprender de verdade, do zero até o avançado, em como investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, cripto, montar uma carteira diversificada para te aposentar, lá a gente vai montar plano de aposentadoria, tudo. Você vai sair de lá, tudo que você precisa, e eu tenho certeza absoluta que você não vai precisar de mais nada de conteúdo teórico depois que você fizer a mentoria. Dia 30 eu vou abrir essas turmas. Para você que ainda não tem certeza se você quer entrar ou não na mentoria, eu vou fazer um evento de 3 aulas, uma masterclass de 6 horas de aula, dividir em 3 aulas, 2 horas cada aula, no dia 24, 25 e 26, às 20 horas da noite. Se você, eu não sei ainda se dá para confiar no Léo, não sei se a mentoria é boa, se não é, não sei qual que é o conteúdo que vai ter lá e tal. Nessas 3 aulas eu vou te ensinar muita coisa mesmo, que vai ficar insano. Eu te convido a assistir, faz sua pipoquinha, 20 horas da noite, pipoquinha, coquinha gelada, coloca aí sua princesa do lado pra você assistir, se inscreve aqui através do QR Code ou do link aqui que tá na descrição, e eu tenho certeza que lá você vai conseguir aprender coisa pra caramba, e você vai conseguir decidir se você quer entrar na mentoria ou não. Vou te dar lá um passo a passo pra você se aposentar, e como que você vai conseguir escolher as melhores empresas e fundos imobiliários que pagam muitos dividendos, e ainda vou te ensinar a bater a média no mercado lá. Ou seja, você só perde se você for louco, beleza? Voltando aqui, o que esse estudo fez? Eles pegaram 401 firmas, correspondendo a 2.339 empresas por ano, para analisar, ver se realmente tinha um efeito clientela ou não. E eles estudaram 2 períodos, de 1998 a 2005, depois eles estudaram o período de 2006 até 2010. Então foi realmente um estudo que usou muitos dados, não é um estudo de 1, 2, 3 empresas,
empresas, é um estudo mais relevante. A gente gosta de estudos mais relevantes, porque se você pega um período muito pequeno e um número muito pequeno de variáveis, a tendência é você controlar esses períodos e essas variáveis para dar aquele resultado que você quer. Agora, se você pega um montante de ideal de dados, mais períodos longos, você para de tentar manipular o resultado para realmente fazer com que aquele resultado dê o que realmente é a verdade. E qual foi o resultado desse estudo? Lembrando que isso aqui foi feito, esse estudo foi feito com empresas no Brasil, então tem um viés brasileiro aqui, tá? O nível médio de payout na amostra foi analisado em cerca de 50% do lucro líquido, 30% se considerar todo o conjunto de empresas, indicativo de forte apropriação dos lucros nas acionistas, não se identificando incentivos no reinvestimento dos lucros. Hipótese razoável para o comportamento repousa na forte presença de financiamento dos organismos estatais. Financiamento dos organismos, será que é o que está acontecendo agora com Petrobras? Esse estudo foi feito quando, Léo? 2012. Por que está acontecendo agora? Pois é. E depois ele fala que sim, existe efeito clientela e os acionistas realmente sofrem do efeito clientela quando você compara empresas que distribuem lucros e empresas que não distribuem lucros. Ou seja, apesar de ser ineficiente no longo prazo, em curtas janelas de tempo, você sim consegue perder dinheiro ou ganhar dinheiro com o efeito clientela. Ou seja, isso aqui nada mais é do que, pô, talvez Petrobras suba só porque tem gente que quer receber esse dividendo. E aí você que já está posicionado antes, ganha dinheiro. Por quê? A Petrobras ia pagar 90 centavos de dividendos lá, considerando 11 bilhões de reais, vai dar mais ou menos 90 centavos de dividendos para cada ação. Se realmente isso for distribuído pelo governo, a gente não sabe ainda, né, o quanto que a Petrobras vai distribuir aí para satisfazer as vontades do governo, mas considerando que seria 11 bilhões ali para o governo, daria mais ou menos 90 centavos por ações, 80 centavos por ações. E aí imagina, se você tinha lá a Petrobras a 90 reais e ela pagaria 80 centavos, você teria ali um ativo de 29 reais que ia cair para 28,10 na DataX e você ia ficar com 90 centavos no bolso. Ou seja, você tinha um ativo de 29 reais, 90 centavos no seu bolso e 28,10 ali na ação. Só que o que o efeito clientela faz? Ah, vai me pagar 80 centavos de dividendos? Aí o que acontece? A empresa sobe de 29 para 30, para 31 talvez, não sabemos aqui o quanto vai subir, normalmente sobe o quanto vai pagar de dividendo, então sobe ali de 29 para 30, a empresa paga os 80 centavos, cai de novo para 29,10, só que perceba, agora você tem um ativo que antes era de 29 e contabilmente ele era de 29 já com aquele caixa lá, e só pelo fato de distribuir o caixa ela vai subir. Entende que você já tinha um ativo lá que valia 29 e só pelo fato dela anunciar que vai distribuir, o pessoal compra. Ou seja, realmente infla o preço daquele ativo só porque ele tem uma característica de pagar dividendos. Ou seja, efeito clientela. Como que eu me aproveito disso? Se posicionando antes em ativos que têm possibilidade de pagamento de dividendos. Você já sabia disso antes da Petrobras falar isso, antes de sair essa notícia, você já sabia que isso poderia acontecer, não sabia? Você só não sabia quando. Pois é, quem se posiciona antes, é o ditado que meu avô sempre fala: passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. E você só consegue acordar cedo na Bolsa de Valores se você tiver conhecimento. Por isso que eu te convido aí, mais uma vez, a entrar na próxima turma, se inscrever no evento, que vai ser gratuito, você não vai pagar nada e vai aprender coisa pra caramba. Mesmo que você não entre na mentoria depois, tenho certeza que você vai aprender pra caramba. Espero que você tenha gostado do vídeo. Com essa queda de Petrobras para 29,10, eu fiz mais uma comprinha de Petrobras, comprei 100 ações de Petrobras, só para diminuir um pouquinho o meu preço médio e conseguir operar opções também com ela. Você sabe que Petrobras e Vale são as duas ações que eu faço opções, que eu opero opções, que inclusive vou ensinar também na mentoria como que você vai fazer isso. E na minha opinião, com base nesse vídeo aqui que eu já gravei, que você tem que ir lá e assistir ele agora, eu te mostro qual que é o mínimo que na minha opinião a Petrobras vai pagar neste ano. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional.